Continuando o módulo à frente 2, agora o módulo 48, inscrição e circunscrição de sólidos. Lá na apostila de vocês está o item 2, tá? É continuação. Então, lembrando, inscrição é dentro, circunscrição fora. Então, eu posso ter polígonos fora ou dentro de outro polígono, tá? Então, vamos lá. Uma esfera de diâmetro 6 está inscrita em um cone circular de altura 8. Então, o volume do cone é D. Então, eu já deixei desenhado apenas para facilitar, tá? Então, eu tenho uma esfera de diâmetro 6 está inscrita num cone circular de altura 8. Então, eu tenho lá, ó, a esfera. Se ele diz que é de diâmetro 6, o seu raio é 3, tá? Está inscrita num cone circular de altura 8. Então, eu tenho aqui, ó, o meu cone circular, tá? Tá ruim as minhas canetinhas. Então, ó, o cone circular, tá? Esse cone circular, ele tem a sua base, tá? Vamos ver o que ele fala, o que o exercício fala. Ele diz que essa esfera tem 6 centímetros de diâmetro, portanto, o seu raio é 3. E que mais que ele fala? E o cone circular, ele tem a altura medindo 8 centímetros. Então, eu posso dizer que isso aqui, ó, é a altura do meu cone, tá? 8 centímetros. Então, o volume do cone é. Para eu determinar o volume do cone, eu tenho que pensar o seguinte, ó. O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. A sua base é um círculo, então eu sei que é 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Em se tratando de cone, tá? A altura eu tenho que é 8 do cone, mas eu não tenho o raio. Então, nós vamos ter que trabalhar de alguma forma para trabalhar para chegar no raio da base do cone. Então, vamos lá, tá? Veja aqui. O meu cone, ele tem altura medindo 5, aliás, 8, tá? Então, ó, essa medida aqui, ó, também é a medida da altura. Tá, ó, daqui até aqui, 8 centímetros, tá? Se eu disse a vocês lá que o diâmetro é 6 da esfera, aqui é 3 e aqui é 3, porque aqui é o raio, aqui também é o raio. E aqui também é o raio, tá? Então, o que eu tenho que entender, tá? Como é que eu vou chegar nessa história aí, tá? Se aqui é 3, aqui é 3, é 6. Para chegar no 8, aqui é 2. Portanto, 3 mais 2, essa distância aqui, ó, é 5. Tá? Por quê, ó? 5 mais 3, 8, tá? Então, agora, eu preciso desse raio da base aqui. Então, se vocês perceberem, quando nós fizemos esse traço aqui, ó, esse traço, ele é perpendicular, como ele é o raio dessa circunferência, e ele está, ó, e esse segmento está tangenciando o raio dessa circunferência, essa medida aqui é de 90 graus, tá? E eu sei também, ó, que essa medida é 90 graus. Então, dá para perceber que eu tenho um triângulo grande e um pequeno, ambos retângulo. Então, eu posso trabalhar com semelhança para poder achar esse raio. Então, vamos dar nome. Aqui é o vértice, aqui é O,
aqui é A, aqui é B e aqui é C. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou pensar, o que eu tô em busca? Eu tô em busca do raio da base do cone, tá? Eu vou dizer que o triângulo VOA é semelhante ao triângulo VBC. Por qual critério? Tá? Ângulo e ângulo. Porque esse ângulo é de 90 e esse ângulo aqui é comum, tá? Então, vamos desenhar esse triângulo VOA. VOA, esse triângulo, ele é retângulo em O. Tá, ó. VOA. O que eu tenho aqui? A própria altura, que mede quanto? 8. O que eu tenho aqui? Eu tenho o raio da base do cone, tá? E o que eu tenho aqui? Não sei, tá? Não posso afirmar que seja alguma coisa. Ele é retângulo aqui e ele tem um ângulo pretinho lá em cima. Eu vou tirar o pequeno na mesma posição. Quando eu trabalho com semelhança de triângulos, o que tem que ser igual? Ângulo, pretinho em cima, e o reto aqui, tá? Então, vamos ver quem é quem do pequeno. O B é o reto, o V é o vértice e o C é aqui. Então, do pequeno, BC mede 3 e VB mede 4. Aqui. Então, agora, se eles são semelhantes, os seus lados são proporcionais. Então, o que eu vou pôr? Ó, VO está para VB, assim como OA está para BC. Quem é VO? 8. Quem é VB? 4. Quem é OA? R. E quem é BC? 3. Então, percebem que dessa forma eu vou chegar no raio quem eu queria. Então, vai ficar 4R é 24, o raio passa a ser 6 centímetros. Ok? Bom, achei o raio da base. Agora, eu consigo achar o volume. Então, eu volto aqui no volume do cone, tá? Eu vou deixar bem aqui, ó. Volume do cone vai ser o quê? 1/3 de π 6 quadrado vezes a altura do cone, que é quanto? 8, tá? Então, volume do cone será quanto, ó? 1/3. Como a resposta está em função de π, permanece o π. 36 vezes 8. 36 por 3 dá 12. Então, eu posso chegar à conclusão que o volume do cone vai ser 12 vezes 8, vai dar 96 centímetros cúbicos, tá? A alternativa D. Muito bem. Exercício número 2, também deixei para vocês aí já desenhado para facilitar a gravação da aula, tá? Para não ficar muito tempo trabalhando com o desenho, tá? Então, vamos ver o que pede meu exercício 2. Ele fala assim, ó, um cone circular reto, cujo raio da base é 3 centímetros, está inscrito numa esfera de raio 5, conforme mostra a figura a seguir. Então, vamos lá, ó. Um cone circular reto, cujo raio da base é 3 centímetros. Então, tá, ó. Esse raio da base do cone, que figuras eu tenho? Eu tenho, ó, um cone. Não tá pegando. Eu tenho um cone. Esse cone está inscrito numa circunferência. O raio desse cone, eu sei que é quanto? Já vi lá em cima. É 3 centímetros. O raio do cone. Esse cone está inscrito, tá? Numa esfera cujo raio mede 5. Então, olha lá. Raio
vai do centro até a extremidade. Então, isso aqui mede 5, tá? O que que ele pede? O volume do cone corresponde a que porcentagem do volume da esfera? Então, o que que o exercício pede? O volume do cone, o volume da esfera, para poder chegar na razão entre eles, tá? Bom, primeiro, para eu descobrir o volume do cone, eu preciso descobrir a altura desse cone, tá? Então, vamos descobrir primeiro a altura desse cone, tá? Se isso é o raio da esfera, eu posso dizer que isso aqui também é o raio, e eu posso dizer que isso aqui também é o raio. Portanto, se aqui mede 5, aqui mede 5 e aqui mede 5, certo? Se eu calcular essa medida aqui, ó, que eu vou chamar de x, eu consigo calcular a altura do meu cone. Como? Ó, tenho aqui triângulo retângulo, tá? Se eu tenho lá 5 e 3 ali, aqui só pode ser 4. Agora, quem não lembrar, aplica Pitágoras. Então, olha lá, Pitágoras. Nesse triângulo aqui, eu vou dar um nome para ele. Vou chamar o triângulo de OMA, tá? Ó, triângulo OMA. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x quadrado mais 9 é 25, x quadrado, 25 menos 9, 16, o x vale 4 centímetros. Muito bem. Achei x. Dessa forma, eu consigo achar a altura do cone. Quem que é a altura do cone? A altura do cone é tudo isso aqui, ó. Tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, como item 1. O item 2, eu vou pôr lá a altura do cone. Como que eu calculo a altura do cone? A altura do cone vai ser 5 mais x. Esse pedaço que é o raio da esfera, mais esse pedacinho que eu achei aqui. Então, 5 mais 4, a altura do cone passou a ser 9 centímetros. Que está aqui, ó, nesse desenho aqui de baixo que eu deixei para vocês. Achei que não daria para ficar vendo direitinho. Essa aqui é a altura do nosso cone, tá? Bom, dessa forma, agora eu consigo achar a altura, o volume do cone e posteriormente o volume da esfera e achar a razão entre eles e saber o percentual. Então, vamos lá. Como item 3, eu vou achar o volume do cone. O que é? 1/3 da área da base vezes a altura, certo? Então, tá, o volume do cone será 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Do cone, tá? O raio é 3, tá? E a altura acabei de achar que é 9. Então, o volume do cone será, ó, 1/3 de π 3 quadrado vezes 9, certo? Então, eu tenho lá, ó, cancelei um daqui, 3 vezes 9, 27. Então, eu tenho que o volume do cone será 27, o quê? Π centímetros cúbicos. Agora, o que eu preciso saber? O volume da esfera. Como que eu calculo o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Lembrando que eu tenho o raio da esfera. Quanto é o raio da esfera? Foi dado, é 5. Então, o volume da esfera será 4/3 de π vezes 5 ao cubo. Eu sei que 5 ao cubo é 125. 125 vezes 4, o volume da esfera será 500 π sobre 3 centímetros cúbicos. Certinho? Bom,
O que falta agora? Falta calcular a razão entre eles, porque olha o que o exercício pede, ó. O volume do cone, ó, o volume do cone corresponde a qual porcentagem do volume da esfera? Então, se eu dividir um pelo outro, eu já sei o que eu preciso, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, como item 5, tá? O volume do cone dividido pelo volume da esfera. Qual é o volume do cone? 27π. Qual é o volume da esfera? 500π sobre 3. Como ele é um número inteiro, tá? O denominador é 1 e eu aplico extremos e meios. Então, ó, esse por esse e esse por esse. Então, 27 vezes 3, 81π por 500π. Já poderia ter dividido, certo? 81 por 500 vai dar 0,162. Como fizemos anteriormente, tá? Como que eu vou trabalhar aqui com o percentual? 0,162 é a mesma coisa que 162 milésimos. 3 casas após a vírgula, 3 zeros como denominador. Só que eu quero porcentagem, o meu denominador tem que ser 100. Ando uma casa para a esquerda, embaixo, em cima também a mesma coisa. 16,2 sobre 100, que equivale a 16,2%. Opa, aqui. Então, qual que é a alternativa? Letra E. Certinho? Muito bem. Seguindo o nosso terceiro exercício, também deixei já com o desenho para vocês, tá? Vamos ver o que ele fala. Ele diz assim, ó: considere uma pirâmide reta de base quadrada, cuja altura mede 12 centímetros e a aresta da base 10. A medida em centímetros do raio de uma esfera inscrita nessa pirâmide é. Então, aqui nós temos que ter também um certo cuidado para poder resolver. Como eu deixei o desenho pronto aqui, vou partir do desenho básico para a gente poder trabalhar, tá? Então, olha lá, eu tenho uma pirâmide reta de base quadrada, tá? Essa pirâmide, eu teria mais ou menos uma pirâmide assim, tá? Um desenho bem... Quando a gente desenha sem medidas, ele não sai adequado. Mas é para ter ideia, né, do que vai fazer. Então, ó, essa pirâmide de base quadrada, o que fala o nosso exercício, tá? A sua altura mede 12. Então, o que eu entendo por altura de pirâmide? A altura da pirâmide é esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui mede 12, tá? E a aresta da base mede 10. Essa aresta aqui mede 10, tá? Essa aresta aqui mede 10, porque ela é quadrada, tá? Tem 10 de medida. Ele quer inserir, tá? Ele quer inscrever uma esfera, tá? E quer achar o raio dessa esfera, tá? Então, o que nós fizemos aqui nesse desenho de cima, ó? Corta-se a pirâmide, tá? A fatia da pirâmide, e vou olhar a secção dessa pirâmide com a esfera inserida nele. Então, nós vamos olhar aqui de baixo e ver aqui, tá? Então, olha lá. Essa pirâmide, ela tem, olha lá, a altura medindo 12, tá? Então, a pirâmide que eu desenhei aqui embaixo, tá? Vou pôr aqui, ó,
é a nossa pirâmide, laranja, tá? Olha lá. Se eu seccionei a pirâmide laranja, ela ficou representando para mim um triângulo, tá? Nessa pirâmide, eu inseri uma esfera. Essa esfera está representada aqui. E o que o exercício pede? O raio dessa esfera. Então, agora, com calma, a gente chega lá, tá? Essa medida aqui, ó, que foi chamada de 13, ela é, na verdade, o apótema da pirâmide ou a geratriz da pirâmide, que eu não tenho. E isso aqui é o apótema da base. O que é o apótema da base? É a metade do seu lado, então aqui mede 5. Se aqui forma um ângulo reto com a base, eu tenho aqui um triângulo retângulo que eu consigo chegar na geratriz através de Pitágoras, tá? Então, o que eu faço para achar a geratriz? Pitágoras. G² é 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. G² é 144 mais 25. G é raiz quadrada de 169. O G mede 13 centímetros. Quem que é o G? É a geratriz da pirâmide ou a altura da face lateral, tá? Portanto, ó, todo esse segmento, tá? Aqui é essa geratriz, certo? Então, agora vamos começar a trabalhar com o que o exercício pede, porque agora eu tenho dado suficiente para poder trabalhar, tá? Da mesma forma que o exercício anterior, tá? Vocês perceberam que eu vou ter aí triângulos semelhantes. Quais triângulos semelhantes? Vamos dar nome a ele, ó. VOA é semelhante ao VBC. Por qual critério? Ângulo e ângulo. Esse ângulo aqui, ó, isso aqui é o raio da circunferência. Todo raio, tá? Em relação a uma tangente que passa pela circunferência, forma um ângulo reto, tá? Portanto, o triângulo VBC é retângulo e o triângulo VOA é retângulo. Um é retângulo em B e outro é retângulo em O, tá? E eles são semelhantes porque eles têm esse ângulo e esse ângulo em comum. Muito bem. Agora, vamos ver os dados que eu tenho. Aqui é o raio, portanto, aqui também é o raio, certo? Quanto vai ser esse segmento aqui, ó? Esse segmento aqui. Tá? Se a altura da minha pirâmide era 12 e aqui é raio, aqui é o quê? 12 menos o raio. Então, agora eu tenho tudo para poder dar sequência no meu exercício, tá? Então, vamos lá. O que eu vou descobrir? O raio da esfera inscrita nessa pirâmide. Como? Através de semelhança. Então, o item 2. O que eu vou fazer? Eu já disse a vocês, ó, que o triângulo VOA é semelhante ao triângulo VBC. Por qual critério? Ângulo e ângulo. Então, vamos desenhar cada um deles, ó. Quem é o VOA? VOA é esse triângulo aqui, ó. Ele é retângulo em O e tem o vértice como ângulo pretinho ali, ó. Tá? VOA. Essa medida aqui é 5. VO mede 12, certo? E quem mais que eu tenho ali? E essa medida, desculpa, ó.
Olha lá. Nem vou mexer com isso aqui ainda, tá? Essa medida aqui é 13, tá? E essa medida é 12, tava certo, 12. Agora, vamos ao pequeno. Qual que é o pequeno? O pequeno é o triângulo VBC. Ele tem que ser pretinho em cima e reto aqui. Do pequeno, V é o pretinho, aqui é o B e aqui é o C, tá? Então, vamos ver quem é quem. BC vale quanto? R, tá? E quem mais? Que medida mais eu tenho aí? O VC, que mede quanto? Ó, o VC, que mede quanto? 12 menos o R. Então, agora, eu tenho tudo para fazer a razão de semelhança e trabalhar com o que eu preciso, certo? Então, do pequeno para o grande ou do grande para o pequeno, o resultado será o mesmo, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou pôr lá, VO, ó, VO está para... Desculpa. VA está para VC, assim como OA está para BC, certo? Então, vamos lá. Quem é VA? 13, tá? Quem é VC? 12 menos R. Quem é OA? 5. Quem é BC? O R. Certinho? Então, agora, vocês percebem que na proporção aí, eu chego tranquilamente aonde eu quero, tá? 13 vezes R, 13R, e 5 que multiplica 12 menos R. Então, ficou, ó, 13R, 60 menos 5R, certo? Então, 13 mais 5, 18R, que é igual a 60. R será 60 por 18, eu vou simplificar por 6. Então, o raio que eu estou procurando será quanto? 10 terços, tá? Nossa alternativa B. E o nosso último exercício dessa aula, vamos ver o que pede. Eu também já deixei aí para vocês mais ou menos o desenho para ficar fácil de trabalhar, tá? Olha lá, claro que desenhar um octaedro é super complicado, mas tá aí para vocês, ó. Calcular a área total de um octaedro regular inscrito numa esfera de raio R. O que é um octaedro? Octaedro, ele tem 8 faces iguais. Então, ela é duas pirâmides, tá? Quadrangulares, uma embaixo da outra. Então, ó, eu tenho aqui uma pirâmide quadrangular e embaixo outra pirâmide quadrangular, tá? Bom, o que ele quer? Ele quer a área total desse octaedro. Para achar a área total desse octaedro, tá? Eu sei que a área total dele é 8 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? 8 vezes, tá? A área de um triângulo equilátero. Por que um triângulo, 8 vezes a área de um triângulo equilátero? Porque, ó, essa face aqui é um triângulo equilátero. Olha lá, essa face aqui é um triângulo equilátero. De lados, medindo A. Certo? Bom, como é que eu trabalho com a área de um triângulo equilátero? Tá, ó, 8 vezes o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Mas, qual que é o lado do meu octaedro? Ele é A.
tá? Mas eu vou pensar assim, ó, para determinar o A, eu vou falar que esse octaedro, ele está em função da esfera, tá? Circunscrita a ele. Então, eu sei que o meu octaedro está dentro da minha esfera. Então, como que eu vou achar o valor de A, tá? Eu vou pensar nisso aqui, ó. O A, olha lá, olhando para minha esfera, cortando ela aqui, tá? Aqui eu tenho o raio da esfera circunscrita e aqui eu tenho o lado do meu octaedro, tá? Como é que eu vou calcular esse lado? Eu vou calcular por Pitágoras. Que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A quadrado será o quê? 2R ao quadrado. Isso? Tá? Eu posso dizer que A, ó, essa seria uma situação, ou eu posso dizer que o A é raiz quadrada de 2R ao quadrado ou R raiz de 2. Me facilita talvez usar esse ou esse, depende da situação do exercício, tá? Então, vamos lá. Eu sei que, tá? O lado do meu octaedro é o A. Então, ficaria A raiz de 3 sobre 4. Mas quem é o A? Acabamos de achar. O A estará em função de R. Quem que é o A? Tá? Opa, A ao quadrado. Quem que é o A? R raiz de 2, ou eu uso direto o A ao quadrado valendo 2R2, que fica mais fácil, sobre 4, certo? Eu posso simplificar aqui, dá 2 vezes 2, a área total desse octaedro, 2 vezes 2, 4, R ao quadrado, raiz de 3. Como esse não tem alternativa, ficamos por aqui.